A gente chegou e teve uma reunião e os diretores, né, os producers lá, o pessoal que coordenava o trabalho com a gente, eles disseram, olha, nós vamos entrar na casa com um trabalho da Sony, que é o Spider-Verse. Uhum. E todo mundo está falando que vai ser legal, que não sei o quê, só que não lançou o filme ainda. Então, qualquer coisa que tiver na sua tela não pode ser fotografado, não pode ser filmado, não pode ser visto, não pode ser comentado. E aí você vai colocar um descanso de tela com senha, tipo 30 segundos fora do computador, a tua tela entra em modo descanso e só você acessa. Porque senão, cara, alguém chega com o celular e tira um clique, põe na internet, a gente toma sabe, uma Direito multa autoral, de né? NDA Uhum. que fecha a Vetor Zero para sempre. Nossa, que Então, cara, a coisa. gente fazia um negócio durante 6 meses, a gente trabalhando nesse material. 6 não, acho que foram uns 4 meses. Fazendo coisas em cima do visual do Spider-Verse sem poder mostrar para ninguém. E eu fiz muito cenário para eles, tá vendo que tem coisa de 3D misturado com cenário pintado e tal. Uhum. Então tinha os bonequinhos, né, que vinham da Sony e Tá. tinham as caixinhas do Mac, né, que a gente chamava de Rappies, que era o material que a gente produzia na Vetor Zero. Ah, que Então legal. era muito legal, cara. A gente fez aquela cidade toda. Depois o pessoal da Pós deu aquela quebrada com RGB para Tá, poder fazer aquele off, né? Que é a característica do filme, do Spider-Verse. tá. Ficou legal pra caramba, cara. Foi uma das produções mais incríveis que a gente fez. Isso Foi faz quanto muito tempo legal. que você produziu isso aqui? Foi na Isso época do. foi Um pouquinho do lançamento? 2019, eu acho. Foi 2018, 2019. Tá. Você vê que é uma técnica, inclusive, que eu não uso mais, que Aham. era o Photoshop mesmo. Uhum. E eu pegava fotos de prédios e eu reconstruía essas perspectivas, tudo com ponto de fuga de Photoshop. Hoje eu faria isso com o Blender, fazendo uma cidade inteira digital. É. Hoje seria total, 100% digital esse material. Ah, olha que Mesmo que eu tivesse interessante. que pintar alguma coisa e tal, mas assim, a base, toda ela seria Você uma ia pintar cidade. no tridimensional e ia fazer a pintura lá por cima, né? Na face, né? É, Do cúbica. eu tinha ponto de fuga, cara. Eu trabalhava com ponto de fuga e pegava cada um pedaço desses prédios, às vezes tinha que mudar a luz. Uhum. Então eu peguei algumas técnicas muito boas de como é que você controla a luz no Photoshop. Porque uma Hum. vez o cara chegou para mim e disse assim, puta, cara, eu adorei a cidade, mas agora a gente estava vendo no Play, que era quando a gente rodava o filme, o sol está na posição da esquerda e não de frente como você fez. Então agora a gente tem que mudar só as luzes. Os prédios estão no lugar certo, só precisa mudar a luz de tudo. E aí, o que é vantagem nessa hora é você pensar num processo de trabalho que seja É. não destrutivo. Então, o que que eu tinha? Os desenhos dos prédios, eles eram um layer meio fletão, assim. Tá. E eu tinha um layer de multiply para as sombras, eu tinha um layer de add, de Photoshop, para as luzes. Então, o que que eu fiz? Eu mantive o desenho e eu troquei, eu apaguei os dois layers, né, de sombra e de luz, e eu reconstruí os layers. Então, foi, sabe, 2 dias de trabalho que a gente teve que refazer, mas por causa do método que a gente usava, dava para você mudar a luz em qualquer situação. É uma tremenda de uma Tá. escola, né, bicho? Então, tipo, só pra entender, seria como se fosse um filtro ou alguma coisa assim que você usa específico pra uma cena, né? E ele é todo Isso. nesse padrão é, de paleta de mais azulado e roxo, né? E Sim. essa paleta mais amareladinha é a que você colocava a luz, né? É, porque aí eu fazia dois layers, um de multiply que entrava como sombra Tá. e um que é aquele add, né? Você pode fazer também com o screen, mas eu percebi uma coisa, cara, o screen, ele tende a dar uma esfriada nas cores. Uhum. Então, se você faz um ambiente interno, tipo luz fluorescente, você usa o screen e fica legal. Mas se você estiver fazendo qualquer coisa de luz solar, você vai se dar muito melhor se você usar um layer de add. Isso fica uma dica pra galera, quem tá fazendo Photoshop aí sabe o que eu tô falando. Puxa, muito não, mas muito legal, pô. É. O Você. Photoshop, ele tem essa característica, o cálculo interno dele, o add, quando você coloca um layer de add por cima de tudo que você está fazendo para você fazer a luz, tipo aqui, né? Eu Tá. estou Uhum. aqui, eu Uhum. faço o desenho dessa mão.
E a mão, ela não tem, ah, no desenho base, muita luz e sombra. Ele é mais ou menos flat. Tá. E aí eu coloco um layer por cima, onde eu vou fazer multiply esse layer. E nesse layer eu faço as sombras da mão. Então você tem Tá, controle tá. sobre as sombras. Aí eu crio um outro layer por cima e Que vai ser a coloco luz. o blend mode dele como add, né? Você tem um negócio lá que tem um entre parênteses um, não sei o que, add, né? Aham. Quando você pinta as cores com esse modo add, você pega um ocre, por exemplo, você pega um marrom, pega uma cor meio terrosa, na hora que você põe ele como add, ele bate no desenho como se fosse luz solar. Oh, que legal. Cara, é lindo e é fácil de controlar. Então, se eu fosse desenhar o que eu estou vendo aqui da minha imagem ou da sua, Uhum. pela luz do ambiente que você tem, eu usaria o screen, Uhum. porque você está com uma luz fria. Sim, sim. É. Então, se você põe as luzes e usa como screen, ele daria exatamente o tom de pele, a luz que você está no teu ambiente. Você Uhum. deve estar com uma luz fluorescente perto de você. Tá. Uhum. Então, isso facilita você acertar a cor na luz certa. Criar E o como eu clima estou numa ali, luz né? mais Uhum. quente aqui, né, É, aqui o dá que pra ver, seria né? Que mais esse aqui é fácil para mim diferente, né? seria Ó. uma cor marrom ou laranja tal, Uhum. só que no layer de add por cima. Olha que coisa. Quer ver um Depois outro você vai trabalho abrir o que tem Photoshop aí, eu uma quero parada dar, quero que bacaninha? você mostre um pouquinho, se você puder. Mas é muito Ah, eu posso fazer interessante. isso aqui no Photoshop. Ah, legal. Não, mas vamos Quer mostrar um ver? pouquinho Dá uma mais aqui. olhada no portfólio. Na verdade, assim, ó, Montalvo, a gente tá indo mostrando coisas aqui. Eu queria só te perguntar uma coisa antes, Sim. que é o seguinte, cara. Queria que você contasse um pouco do começo. Ah, Fala pra sim. mim um pouco de como que era, como que é, como que é o Montalvo iniciando, assim, né? Vamos contar um pouco Você vai ver que é a mesma história que você já deve ter que eu ouvido de sempre outros conto, né? artistas, né? Do cara que Eu dá aula faço de questão de português contar e ele toda ficava vez a desenhando a mesma história caricatura do aqui. professor, né? Em vez de estudar direito português ou, sei lá, biologia, ficava desenhando nas últimas páginas do caderno. Aham. Então, isso era, sabe, uma coisa que vinha, assim, desde que eu me lembro de existir, eu estava querendo brincar e desenhar e fazer alguma coisa. Uhum. Então, assim, a lembrança mais antiga que eu tenho com desenho era que na casa que eu morava com meus pais, tinha uma cozinha pequena e uma daquelas mesinhas que dobrava na parede, sabe? Sim, sim. Então, eu levantava a mesinha, puxava as duas mãos francesas que tinha ali, né, de madeira, e eu ficava embaixo da mesa desenhando com marcador, com aquele pincel atômico, pilote, sabe? Uhum. No azulejo. E aí o que que eu pegava? Um pano molhado, com a minha mãe, ela me dava um pano molhado para eu apagar e Virava eu uma desenhar de luzinha. novo. Era a minha lousa, cara. Era embaixo da mesa da cozinha. E eu devia Que ter uns legal, 4, cara. 5 anos de idade, sabe? Então, assim, é porque eu morava num lugar meio perigoso. Eu morava num prédio ali, num bairro onde é o Glicério, né? Perto do quartel ali. Uhum. Hoje é uma cracolândia violentíssima ali. É um negócio pesado. É um É. lugar que não, já não era muito amigável naquela época, nos anos 70. Uhum. Então, o que acontece? Eu não saía de casa. Eu era uma criança muito de casa. Ah, tá. Eu não tinha amigos na rua, sabe? Então, Uhum. até os 9 anos, quando meu pai se mudou, eu era enfurnado dentro de casa. Eu tinha que inventar meus próprios brinquedos, sabe? E não era uma época onde você tinha. A gente não tinha nem telefone em casa. Então, nem. Uhum. É. Sabe? É legal pra Era muito contextualizar, de porque ter que tem gente inventar o que meu próprio universo. é muito diferente para as pessoas, né, os mais jovens, entender um mundo em que, né, você não Não tinha existe internet. telefone, né? A televisão era de tubo, né? Sim, eu fui ter a minha primeira televisão colorida quando meu pai saiu de casa. E aí eu pude comprar a minha televisão colorida porque ele disse: "Não, eu não vou gastar dinheiro com essa bobagem". Então a televisão preto e branco para mim foi até os 20 anos, até os 18, É, 19 anos. Não, olha era só. 16, 16. Aí eu comecei a trabalhar e comprei minha televisão colorida usada e voltei para casa feliz da vida. Já com desenho, já com dinheiro ganho com desenho. Eu Ah, trabalhava numa já? É. estamparia. O que você É. começou trabalhando? Fala aí pra gente um pouco. Cara, primeiro dinheiro que eu ganhei com desenho mesmo foi na quinta série. É. Foi. Eu não sabia, né, mas era o meu primeiro freela. E aí É. foi legal, porque imagina, eu entreguei os trabalhos de arte, né, que tinha uma matéria que era
desenho, pintura, arte e tal. Uhum. E aí os caras que trabalhavam, eles não tinham, ou não tinham tempo, ou não fizeram o trabalho e tal. Diziam, puta, eu vou pegar um 0 nesse troço. Eu digo, não, faz o seguinte, se você quiser eu faço o teu trabalho, né? Uhum. E você me dá uma grana aí, sei lá, era o dinheiro de um hambúrguer, né? E aí eu fiz para 3, 4 pessoas e ganhei uma grana, cara. Ganhei tipo, sabe, dinheiro de 6 hambúrgueres. O que para mim, com, sei lá, com 13, 14 anos, né, era bom. E eu fiz É, o trabalho para um monte de gente e eu tomei o cuidado de fazer cada um com um estilo diferente, com um desenho diferente, com uma técnica diferente. E entregou, os caras ganharam as notas deles e eu ganhei minha grana. Era meu primeiro freela, sem eu saber que eu estava fazendo ali um um free. trabalho. Olha que legal. Aí, cara, passa o tempo e eu comecei a trabalhar de office boy com, sei lá, eu tinha 16 anos, numa estamparia. Hum, Eu odiava o meu trabalho, eu tinha que ficar andando o dia inteiro, que nem um camelo, né, entregando nota fiscal para lá e para cá, indo para um monte de lugar, de ônibus e tal. E eu olhei e disse, tinha um cara desenhando numa prancheta lá. Eu falei, porra, o que esse cara tá fazendo, né? Ele tava desenhando em acetato, com canetinha nanquim e tal. Cara, foi 10 minutos conversando com o cara e a gente teve uma afinidade. Eu disse, pô, eu queria fazer isso aí, cara. Ele disse, mano, você desenha? Eu digo, me dá uma chance, eu desenho um negócio aí. Cara, a gente não tinha duas cadeiras. E hum, existia um balcão de concreto assim, né? Que era um lugar super mal adaptado. Era tipo a saída de uma lanchonete que tinha adaptado para virar uma sala de desenho para o cara. Esse troço de concreto era mais ou menos da altura do meu cotovelo. Eu uhum, peguei um acetato, peguei um desenho e tinha que fazer uma bailarina para fazer uma camiseta e tal. uhum, E aí eu cheguei e eu redesenhei a bailarina, coloquei o acetato por cima, limpei com benzina, né, para poder tirar a gordura do acetato e comecei uhum. a desenhar com caneta nanquim e o cara olhou e disse: "Pô, você desenha, hein?" Disse, bom, pode usar, né? Tudo bem, eu só queria desenhar, não queria ser office boy. Aí o cara falou com o meu chefe, que disse não, mas que não sei o que, insisti e tal, e eu acabei migrando. De uma forma ou de outra, eu acabei desenhando acetatos e fazendo novos desenhos para eles. Eles viram que eu tinha mais utilidade, sabe, como desenhista, Do do que que como office como office boy. boy. Aí contrataram outro office boy e eu passei para ser desenhista lá do primeiro lugar. Eu tinha 16, 17 anos, né? Nossa, cara, que legal. E foi legal, cara, porque era uma época onde, imagina que legal, eu tava até contando isso para minha namorada no fim de semana. Foi na mesma época que essa estamparia pegou as camisetas do Diretas Já para fazer. Uhum, uhum. Anos 80, cara. Então, quem fez o lettering dos Diretas Já era eu. A minha, Olha, vou mostrar isso pra galera aqui então, hein? dá uma olhada, procura Diretas Já, camiseta do Diretas Já. Vai ver Vamos que tem ver. umas coisas interessantes. Tinha o Eu não vou desenho do conseguir compartilhar Enpio. com você aqui porque eu tô com a tela só pra galera, tá? Mas eu tô Tá. mostrando aqui. Então esse é aquele com desenho, né? Ou não? Os que tinha, ó, Diretas 84 aqui, ó. Clica aí no Diretas 84. Eu tô vendo pela outra tela, você Ah, não tá legal. no Então você tem YouTube. outra tela aí, tá bom. Tô Oitenta e vendo, ó, quer ver? quatro. Esse não, esse não. O que tem 84. Logo depois desse Ah, carinha aqui, aí, esse, tá? Uhum. clicou? É esse, né? Não, não, isso, passando, ó, direto 84 em vermelho. Não, não, mais para direita. Aí, Tá, legal. Uhum. esse aí. Sim. Esse 84 fui eu que fiz as manchas Olha e que tal, legal. né? O lettering que tinha do Diretas Já, Uhum. eu fiz e esse Diretas, ele era feito no letra 7. Então ele Uhum. teve que fazer uma arte final num acetato. Cara, 1984, cara, imagina. É tempo pra cacete. Então, É, eu esse tinha monte dois de anos. respingo e tal, essa parada toda, eu fiz a arte final em acetato. Sou velho pra caramba, bicho. Sou um Não, então, mas, dinossauro mas, falando. mas o Montalvo, isso que é rico de trazer você aqui, né? Eu acho assim fenomenal a gente ter referências, sabe? Eu acho que é muito rico a gente poder compartilhar e poder deixar registrado para as pessoas que fazem, ilustradores que fizeram parte da história aí, né? Eu queria trazer, inclusive, enfim, é uma pena não ter conseguido fazer junto. E talvez até vocês tenham se conhecido. Tem, Uhum. um, tem um rapaz de provavelmente, eu acho que ele é teu contemporâneo, ou talvez até seja mais velho que você, que é o Francisco de Sá Godinho.
Não sei se você conhece ele, o Kiko. Cara, eu não conheço. Tem É, tanta gente nesse mercado, cara. Esse eu não, não não tem conheço. problema, não tem problema. Mas eu queria ter trazido os dois porque ia ficar um mês memorável aí pra contar um pouco de histórias e poder contar, deixar isso registrado, né? Eu vou trazer ele ainda aqui. A gente Que acabou. legal. Eu morei com ele no Rio de Janeiro, né? Sim. E ele trabalhava como storyboarder naquela época, mas pra você ter uma ideia, ele trabalhou no Vila Sésamo. Meu, eu assistia Vila Sésamo quando era criança. Puxa vida. Olha só. Quero ver se eu trago ele aqui pra conversar, que o Kiko também, a gente fala que é uma das lendas da animação aí. Você sabe que teve naquela época uma influência muito forte que era o Daniel Azulay, né? Você falou pra mim, até que você falou que achou que o canal tem um pouco disso, né? Vamos mostrar pra galera Sim, também? você é o Daniel Azulay dos nossos tempos, cara. Ele fazia isso com a galera, só que era na televisão. A gente Ah, o assistia o Daniel programa do Zulay, Daniel legal. Azulay e Uhum. ele ensinava as crianças a desenhar. E eu era criança, cara, e eu pirava, eu parava o que eu estava fazendo para assistir o trabalho do Daniel Azulay. Que coisa curiosa, cara. Eu encontrei o Daniel Azulay no Instagram e eu tive a oportunidade de agradecer a ele. Que demais, hein? Era engraçado, isso me travou a garganta, me emociona, porque ele morreu pouco tempo depois, acho que ele morreu alguns meses depois. Olha que E interessante. eu Uhum. pude ter a chance, depois de adulto, eu estava com, sei lá, com 50 anos, Uhum. ele tinha um pouco mais, né? Ele devia ter, sei lá, 60 e poucos. E eu pude agradecer a ele pelas portas que ele abriu para uma Uma vida, cara. geração, né? É, Desenhando uma na geração de TV, né? artistas. Ele era sensacional, cara. Uhum. Ele desenhava todo dia, ou tinha os programas dele e tal. Ele fazia numa lousa branca, né? Uhum. Ele Vamos ver tinha se a essa gente acha um lousinha aí, pedacinho ele do fazia as programa coisas. pra gente mostrar pra galera. Era sensacional, cara. É... Influência, sabe? O que você está fazendo com o teu canal, de trazer esse universo, sabe, todo para a galera que às vezes nunca soube que podia trabalhar com desenho, sabe? O pessoal que está começando, eu falo com, sabe, assim, propriedade. Isso muda a vida das pessoas, cara. Olha, Olha só que eu fico coisa. muito grato de você fazer essa comparação, né? A minha Olha lá, intenção. você é o Daniel Azulay dos nossos tempos, cara. Só falta um suspensório vermelho. Vou começar a usar, acho que foi uma boa Usa um sugestão. suspensório vermelho aí que tá Uma no, sabe, gravatinha em borboleta. homenagem ao. Se alguém encher o saco, você diz assim, você não sabe de nada. Isso aqui é história. É, Isso isso aqui aí. é ancestralidade, cara. A galera fala muito daquele gringo. Aquele gringo você conheceu? Aquele que pintava, né? O Bob Ross, que ficou famoso. Quando Sim, sim. Bob Ross, inspirava os americanos, eu né? conheci o trabalho do Bob Ross depois que acho que ele já tinha encerrado. Eu estava fazendo um Eu workshop também. nos Estados Unidos e o pessoal falou, Ah, de é? quem é Bob Ross, né? Mas, pô, você não conhece Bob Ross? Né? E aí eu fui Aham. ver, nossa, o cara fazia programa de televisão, ele era uma celebridade, né, cara? Uma celebridade, é verdade. Muito bom. E tem, assim, é até legal pra falar pra galera aqui, tá, pessoal? Tem muitas iniciativas na internet, inclusive, até achei legal trazer aqui pra galera. O Montalvo também tem canal no YouTube. Se você ainda não segue, siga lá, tá bom? Então, Ou eu tenho meu canalzinho o lá, cara. canal Eu fico também contando falando história com. lá. Por exemplo, ó, aqui eu já me inscrevi antes de começar aqui a live, já falando com ele, que Ah, eu não que sabia que legal. ele tinha canal. Mas tem conversa com o grande Alexandre Heider, que eu quis trazer aqui no canal, que é Tem. o fundador lá E do tem Plein Air mais, cara. Studio. Dá uma olhada aí, ó. Tem outra entrevista também com o Nicolas Uribe, que eu fiz em Ah, você inglês também com fez com ele. ele, cara. Putz, esse aqui, então, isso aqui tá dentro das referências que eu queria falar pra vocês, tá? Eu vou deixar aqui o vídeo passando um pouquinho. Aham. Mas as Pô, referências bati de um papo com internet, ele, cara. Foi o legal Uribe, demais. ele tem um grande canal no YouTube também, né? Fica uma Tem. referência aí, eu quero uma super referência de como estender pra dentro da internet inspiração e... Nossa, que Não, legal o saber. Nicolas Uribe é um gênio, cara. É, o Puxa, cara é ele é uma demais. máquina de produção e o assunto que ele trata, ele consegue fazer as duas coisas, desenhar e falar com a mesma fluência, né, ao Sim, mesmo sim. tempo. Aham. E aí a gente teve uma conversa super bacana, cara. Eu tava até mais gordinho nessa época, com o Isso cabelo faz quanto curto. tempo já? Deixa eu ver. Isso foi 6 anos já. 2018, cara. Uhum. Legal. 2018. Olha aí, pessoal. Olha Foi que muito riqueza legal, também, tá cara. A vendo? entrevista com os dois, com o Ryder também foi muito legal e o Ryder conta
a história do ateliê dele, sabe? As influências. Eu bati um papão com ele no mesmo lugar. Esse é o estúdio do Haider. Ah, legal, foi lá também. Foi Legal. lá Vamos mostrar também. o do Raider A também gente- pra galera? Então, o Nicolas Ribe, super indicação, tanto de canal, tá? Quanto do conteúdo que ele faz, o conteúdo que ele faz na internet, quanto as pinturas que são, assim, uma Putz, loucura, né, espetacular. cara? Não, e ele tem uma história de vida muito interessante, cara, porque ele é obstinado, assim. Então, ele fez uma coisa que ninguém faz, que era chegar. Ele tinha acabado de retornar dos Estados Unidos, ele morou lá há vários anos, e ele Uhum, tinha chegado na Colômbia com um monte de tela embaixo do braço, e ele disse: Eu quero entrar nas galerias. E ele foi com as telas embaixo do braço, cara, batia na galeria, lá na porta, assim: Oi, posso falar com o dono aí? Você sabe o nome dele? Não, não sei, mas eu queria falar com alguém, eu tenho umas telas aqui. Eles, não, mas a gente não aceita isso, cara. A gente não recebe artista assim, sabe? Não é desse jeito que a gente trabalha. Você uhum, precisa marcar um horário e tal. Não, dá só uma olhada, cara. Eu tô com as telas aqui e tal. Pô, 5 minutos. Aí o uhum. cara olhava, assim, pô, teu trabalho é legal, eu vou chamar ele. E aí o cara falava com o dono da galeria, cara, no